oprimido e afligido se fez, mas a morte terrível algoz foi vencida pelo Rei. Boa noite, amada igreja, graça e paz, amém? Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de estar lendo uma mensagem da Palavra de Deus em Salmo 136, e gostaria que a igreja estivesse acompanhando comigo, amém? Glória a Deus, Salmo 136, do 1 ao versículo 9. Senhor, seja bem-vindo, Pai, sobre este lugar. Toca, Senhor, em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo venha nos encher. Amém, irmãos? Salmo 136, o versículo 1. Eu vou estar lendo assim. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E vocês, nós todos juntos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. O versículo 2. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, que a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, que a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para o presidirem à noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E as misericórdias do Senhor duram para sempre. E nós vamos cantar dessas misericórdias e cantar do amor do Senhor por nossas vidas, que é através das suas misericórdias. Cantamos o hino, cantarei teu amor para sempre. Mas vamos orar, amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, colocamos, Pai, a nossa vida perante a tua presença. Senhor, venha habitar em nós, venha limpar, Senhor, o nosso coração, venha limpar a nossa mente, Senhor. Tira toda a ansiedade, Senhor, tira toda a agitação, Senhor. Tira tudo que de nós, Senhor, não prover de Ti, Senhor. Que viemos a engrandecer, Senhor, exaltar o Teu nome, Pai, que diminua a nós, Senhor, e que o Senhor cresça em nossas vidas. Toma, Senhor, direção deste culto, toma direção, Senhor, da palavra, Senhor, dos louvores, Senhor, da ceia, Senhor, que vamos estar prestando a Ti, Senhor, nessa noite, em comunhão e união, Senhor, que sabemos, Pai, que as Suas misericórdias duram para sempre. E agradecemos, Senhor, por ela, pela Sua graça, Senhor, pelo Seu amor, Senhor. E cantaremos, Senhor, a Ti, louvaremos, porque ainda estamos felizes, porque o Senhor se faz presente em nossa vida. Obrigada, Senhor Jesus. É a Ti, Senhor, que louvamos e agradecemos. Amém. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sinta-se à vontade na presença do Senhor. Se quiser bater palma, bata. Se quiser adorar com os olhos fechados, erguendo suas mãos, fique à vontade na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu
Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Pode cantar, irmãos, é pro Senhor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Amém, Jesus, louvado seja teu nome. Pastor, anúncios, né? Pode se sentar, igreja. Amém? Você está aqui para cantar o amor de Deus? Amém. O amor de Deus não muda. E a palavra de Deus diz que porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor. O amor, ele deve ser doador. E Deus deu aquilo que Ele tinha de melhor. Deu o seu Filho para nos salvar. Então, se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem o amor por você também. Agradecemos a todos que estão presentes nesse culto, aqueles que estão em casa acompanhando, aqueles que nos visitam também nessa noite, que Deus possa abençoá-los grandemente. Nós vamos passar agora os avisos da igreja. Nós temos algumas atividades que acontecem aqui na IBBV. Você que nos visita, você que é membro também tem que lembrar daquilo que nós temos como atividade. Terça-feira, nós temos tido aqui as reuniões de intercessão. Nessa última terça-feira, as nossas irmãs que têm se reunido, eles fizeram um encerramento desse período de semestre, e agora no mês de julho estarão em recesso. Voltarão em agosto. Na primeira terça-feira de agosto, se eu não estou enganado, depois a Anitta vai confirmar com todas que participam. Então, orem, continue orando, mesmo não estando aqui. Nós passamos para todas que participam, aqueles motivos de oração que vocês têm colocado nos cartões, nós temos passado para elas também orarem durante a semana, mesmo não estando reunindo aqui na igreja. Então, se você tem algum motivo para compartilhar com a igreja, para que a igreja ore e interceda, anote, onde você está sentado tem os cartões, ali você pode anotar o seu motivo de oração e nós vamos interceder como igreja. Orar como igreja. Muitas vezes, o seu pedido de oração, a resposta pode estar sentado do lado de você. Então, às vezes você tem uma necessidade, já aconteceu de pessoas precisarem de um emprego, compartilhou o motivo de oração, a resposta veio. Ou de uma casa para alugar, qualquer situação você compartilha com a igreja do Senhor. Nós vamos orar e orar com ação. Amém? Próximo recado. Toda terça-feira, mesmo nesse período de férias escolares, nós continuaremos também com um grupo familiar online, onde você pode participar ali pela internet. Se você ainda não tem esse acesso, converse depois com o nosso irmão Walter. Ele tem dirigido essa programação toda terça-feira, às 20 horas. Se os irmãos puderem passar novamente, passar a próxima projeção, mostra ali o pessoal que está na projeção, na mídia, lá, por favor. Pode passar a próxima. Isso, é isso mesmo. Então, nós temos esse encontro toda terça-feira de forma virtual. Nós temos tido uma boa assistência, né, porque tem pessoas não só de Curitiba, mas também lá de Minas Gerais. A mãe do nosso irmão Walter tem participado. Então, pessoal que queira participar desse momento, a ideia é compartilhar a mensagem que foi pregada no domingo à noite. Então, se você está acompanhando o culto, se você perdeu a mensagem, esteja ali compartilhando também desse momento de compartilhar da palavra. Outro recado, toda quarta-feira nós temos tido aqui na igreja o culto de oração. Então, esses motivos que você coloca aí no seu cartão, na quarta também nós oramos aqui na igreja. E temos tido, graças a Deus, um bom número de pessoas participando. Não só presencial aqui, como também pessoal que tem vindo para tocar, para abençoar com seus louvores. Então, participe também dessa atividade. O próximo recado, nós temos também toda quinta-feira um encontro lá em Areias, o Jardim Areias, né? Lá em Tamandaré, um culto, nós fazemos lá no ponto de pregação na casa do Michel e da Cláudia.
E nós temos aí orado para que no próximo ano seja ali uma congregação, na região ali. Amém, irmãos? Nós estamos já com a assistência muito boa, em média 15 pessoas, às vezes tem até quase 20 pessoas participando da reunião ali. Então já é uma pequena igreja. Então Deus seja louvado, você ore e participe. Caso você queira participar, na próxima quinta-feira da Caravana da Fé, converse comigo, com o irmão Sérgio, com o irmão Antônio Geraldo, e a gente assim vai colocar você nessa Caravana da Fé. Próximo recado, por favor. Temos todo sábado pela manhã. Quantos são aqui de língua espanhola? Levante a mão. Quem fala em espanhol? Então, vocês estão convidados, alguns já estão participando, tá? Todo sábado pela manhã de uma aula de português para estrangeiro de forma gratuita. Então, se você conhece alguém que esteja aqui em Curitiba, no bairro, que possa vir todo sábado pela manhã, participe dessas aulas com o nosso irmão Walter, com o nosso irmão Valquíria, e também temos agora a nossa irmã Larissa, que está participando também como professora. Próximo recado. Nós temos também aqui no próximo dia 8, agora, próximo sábado, teremos um seminário de louvor e adoração. Então, nós estamos convocando todas as pessoas que cantam na igreja aqui. Se você faz parte do coral, está convocado a participar, faz parte do grupo aqui da banda, toca, canta, estão convocados a participar. E a igreja toda convidada a participar também. Então, se você quer saber mais detalhes sobre a música, nós teremos no dia 8, a partir das 13 horas, uma equipe da Jocum. Eles devem vir em torno de 15 a 17 pessoas para ministrar a questão do louvor, para dar toda aquela aula que nós precisamos para nos capacitar nesse louvor. No domingo pela manhã, nós teremos a EBD aqui na igreja, e essa equipe também vai ministrar aula para cada classe aqui na igreja também. Então, sábado e domingo, nós teremos um prático na questão do louvor. Outro recado, eu quero chamar a Valquíria, que vem à frente. Cadê a Valquíria? Isso que diz respeito a ela também, de forma bem direta, né, Valquíria? Se quiser subir aqui, fica mais fácil. Depois você pode chamar. Tá bom. Boa noite. Bom, eu estou aqui para convidá-los para estarem participando do próximo almoço, tá? Missões com sabor e comunhão. Então, esse almoço, como muitos já sabem, vai ser para auxiliar a minha ida para Angola, um período de 6 meses, a princípio, que eu vou estar lá. E eu gostaria de convidá-los a estarem participando comigo, a deixando o seu nome, fazendo a sua reserva, para que nós possamos nos organizar durante essa semana. E outro aviso que eu já, nessa oportunidade, já vou dar, é que a minha viagem ela está marcada para dia 24 de julho. Então, dia 24 eu vou para São Paulo, e às 18h15, daí eu embarco para Angola. Tá bom? Amém. Se eu estou nervosa, estou começando a ficar, gente. Eu não estava, estou começando a ficar. Eu quero chamar a Vanessa e a Cléo. Elas são da equipe do Perspectivas e elas vão dar um recado para a igreja. Boa noite, igreja. Bom, como a Val já falou, meu nome é Vanessa. Alguns já conhecem, porque a gente tem parceria e trabalha em alguns trabalhos aqui faz tempo com a Igreja Boa Vista. Nós estamos muito alegres de poder vir a essa igreja e poder ter esse tempo de convidá-los para um treinamento tão importante que eu mesma fiz aqui na igreja, né? Já teve esse treinamento chamado Perspectiva aqui nessa igreja, e eu pude participar já há alguns anos atrás, e agora esse mesmo treinamento acontecerá na Igreja Batista do Guabirutuba. Então, toda a igreja está convidada, não tem idade para esse treinamento, você pode fazer esse treinamento, porque esse treinamento é para servir e adorar o nosso Deus. Então, todos estão convidados a participar. Essa é a Cléo, ela é da PIB de Curitiba. Então, nós estamos na equipe do Perspectiva e a gente vai assistir um vídeo para entender um pouco melhor e eu vou continuar conversando com os irmãos sobre isso. A missão é de Deus. Ele tem um plano para a história.
Onde está seu reino? Quem são os povos? Qual o meu papel? Qual é o meu papel? Qual o meu papel? Qual é o meu papel? Qual o meu papel? Qual o nosso papel? Diferentes perspectivas. Bíblica, Histórica. Cultural. estratégica. Diferentes expositores. Diferentes participantes. Líderes. Mestres. Seminaristas, Vocacionados. Diferentes lugares do mundo. continentes, países, Línguas. Unidos por um só propósito. Todos os povos. Todos os povos. Todos os povos. todos os povos, todos os povos O adorem. O adorem. O adorem. O adorem. O adorem. Para que todos os povos o adorem. Perspectivas Brasil. Perspectivas Brasil. Perspectivas Brasil. Perspectivas Brasil. Esse é o treinamento, e esse treinamento, ele nos desafia a nossa maneira de enxergar o mundo e incentiva a sua participação estratégica no propósito global de Deus. Esse treinamento ele iniciou nos Estados Unidos em 1974. Então, ele é bem antigo e dezenas de países já têm participado dele. Então, não é só um curso, é realmente um movimento de cristãos que tem um objetivo para que todos os povos o adorem. Então, é esse o convite que nós temos a fazer. Você que tem esse coração missionário, sabe aquela força que nós temos quando a gente quer falar de Jesus para alguém, mostrar para ele o quão é bom fazer parte da família de Deus? É com essa mesma motivação que eu digo para vocês. Como é bom esse curso, porque ele faz com que a gente tenha uma visão diferente, consiga ver de forma abrangente aquilo que Deus tem como propósito. Então, faça você parte daquilo que Deus está fazendo no mundo e venha participar desse curso com a gente. E eu queria só dizer algumas informações de como acontecerão. Serão 12 encontros, eles acontecerão todas as terças-feiras, 12 terças-feiras. Vai começar na primeira terça-feira de agosto. Vai ser lá na Igreja Batista do Guabirituba. Então, serão 12 encontros, onde a gente terá vários pastores e missionários que serão nossos preletores. Então, gente que vive na prática o Evangelho e o Reino de Deus e podem trazer muitas experiências boas para nós. Esse curso ele é indicado por renomados pastores e grandes evangelistas, Vocês puderam ver alguns ali, como Russell Shedd, Billy Graham e John Piper. E eu queria ler só para vocês algumas perguntas que serão respondidas nesse curso. Uma delas é: o que a Bíblia diz sobre o grande propósito de Deus? Qual é o seu plano para a história? Como Deus está trabalhando através dos séculos para alcançar seu objetivo? Em que momento nós estamos hoje? Qual é a abrangência do que Ele está fazendo? Qual é o papel de cada cultura no plano de Deus? E se o que está sendo feito é abrangente e se dá na diversidade, qual é o papel da igreja e como responder a ele? Billy Graham deixou uma frase sobre esse curso. Eu não conheço outro curso capaz de informar, inspirar e motivar cristãos. Perspectivas vai aquecer o seu coração. Amém? Então, que você possa realmente participar e que todos os cristãos possam cada vez mais estar junto com Deus, aprendendo como todos os povos podem ser adorados. Ok? Deus abençoe a igreja. Muito obrigada.
Foi dado o recado do Perspectivas, nós fizemos também, já há um bom tempo atrás, e foi muito bom. E a finalidade desse curso é treinar, capacitar os servos do Senhor para poder proclamar a palavra de Deus, porque a missão é de Deus. Mas nós somos apenas instrumentos para levar a palavra de Deus. Então participe, se você não participou ainda, faça a sua inscrição e participe aí, né, desse projeto, desse curso. E o tema é para que todos os povos o adorem. Então, se você quer ser capacitado para levar a palavra de Deus para todos os povos, a começar pela sua Jerusalém, que é onde você está habitando, talvez na sua casa, no seu bairro, na nossa cidade também. Então, nós pedimos isso. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos, nesse momento agora, louvar a Deus também com os nossos dízimos e ofertas. Se você veio preparado para dedicar a Deus o seu dízimo, a sua oferta, enquanto cantamos, você pode vir à frente. Então, teremos esse momento que a Igreja do Senhor, em todo e qualquer lugar da face da terra, ela é mantida pela fidelidade daqueles que ali frequentam, daqueles que ali fazem parte desse ministério. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo falando acerca das ofertas, da sementeira e a colheita, ele diz lá em 2 Coríntios 9, versículo 6, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, se você veio preparado para dedicar a Deus o seu dízimo, a sua oferta, contribua com alegria. Porque se for com tristeza, Deus não aceita. Então, Deus aceita aquela oferta que é dada com alegria. E toda oferta que é colocada na casa do Senhor, seja em qualquer igreja, é para manter a casa do Senhor. Amém? Então, nós vamos, nesse momento, orar mais uma vez e vamos louvar a Deus com esse cântico, com esses cânticos agora, nesse momento. Pai de amor, te agradecemos por esse momento de culto, por esse momento em que dedicaremos ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, que o Senhor possa abençoar cada vida aqui, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor ama aquele que contribui com alegria, que possamos contribuir com as nossas vidas, com os nossos dons, com os nossos talentos e também, ó Pai, na área financeira, aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos. O Senhor pede apenas na Tua palavra 10% que diz respeito ao dízimo. Mas também, ó Deus, nós agradecemos pelo Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e contribuímos também com as nossas ofertas. Abençoe, ó Deus, as pessoas que estão hoje nos visitando também. Abençoe e derrame a Sua graça e misericórdia sobre cada um de nós. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar a Deus. Nesse momento você pode dedicar a Deus também o seu dízimo, a sua oferta. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Louvemos com alegria a presença do Senhor com essa canção. Amém? Glória a Deus. Pode acompanhar com as suas palmas, irmãos. E assim você se sentir à vontade. Amém? Glória a Deus. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Busquemos ao Senhor em espírito e em verdade. Que o nosso coração esteja preparando para receber a mensagem de hoje à noite. Amém? Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Santo teu nome, Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor.
Jesus. Glórias a Deus. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Cantamos louvores ao Senhor. Esses louvores expressam a nossa gratidão a Ele. E nós sempre oramos para que nós possamos colocar em prática aquilo que temos cantado, aquilo que temos ouvido de Deus. Mas antes de começar a mensagem, dar o início à mensagem, só quero dar um recado da Vanessa. Ela pediu para que todos que estão aqui, no final, que queiram participar da Perspectiva e queiram fazer inscrição, ela estará lá na porta, certo? Com ali as fichas para que você possa fazer inscrição desse Perspectiva Brasil, que será ministrado lá na Igreja Batista do Guabirutuba. Mas voltando aqui ao que nós acabamos de cantar, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, amém? Ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes, será que podem ser curados? Podem, Deus pode operar milagre. Ainda hoje Ele opera milagre, só basta nós exercer a nossa fé. Se nós exercitarmos a nossa fé, Deus pode curar, mas a principal cura que nós temos em Deus através da fé é a cura da alma. É a cura para a salvação. Porque a graça de Deus só pode ser alcançada mediante ao interruptor da fé. A fé é como um interruptor que aciona a graça, porque a graça vem mediante a fé. Nós cremos nisso. E eu quero meditar com vocês sobre esse tema, que já compartilhei nos grupos. O tema de hoje da mensagem é: até que Ele venha, vamos manter a comunhão na sua ceia. Então, convido a igreja a abrir comigo as suas Bíblias, lá em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos crentes de Coríntios, lá no seu capítulo 11. 1 de Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 17 a 22, e o tema dessa mensagem é algo para nós podermos refletir nessa noite. Se você está aqui nessa noite e é um crente em Jesus Cristo, o que Deus mais deseja é que você mantenha comunhão, a começar com Ele e também no corpo de Cristo. E nesse texto nós temos aqui algo que estava acontecendo na igreja de Corinto, e que Paulo, ele não faz aqui um elogio. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 22. Todos acharam? Amém? Amém? Temos também a projeção que você pode acompanhar. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Não há um elogio do apóstolo Paulo. No começo, ele faz um elogio. Mas agora, nesse texto, nesse capítulo aqui, não há um elogio por parte do apóstolo Paulo. E ele coloca aqui o porquê. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tendes? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento? Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler. E nesse texto, Pai, nos demais textos que leremos, que o Senhor possa nos dar aqui um entendimento da tua palavra, acerca desse tema, de mantermos a comunhão na sua ceia. Que o Senhor possa, Deus, nos abençoar.
para que o Espírito Santo nos leve a ter esse entendimento, Deus, e colocar em prática o seu ensinamento. Abençoe, ó Pai, para que essa palavra alcance também aqueles que estão nos seus lares acompanhando esse culto através da internet e também alcance aqueles que acompanharão esse culto depois. Nós sabemos que o Espírito Santo é que nos tem conduzido à tua casa para poder louvar o Senhor, para poder ter comunhão com o Senhor e também ter comunhão, Deus, uns para com os outros. E, ó Pai, abençoe agora esse momento de mensagem. Que o Espírito Santo nos leve a ter o entendimento da tua palavra. Não permite, ó Pai, que nenhuma dispersão, nada atrapalhe esse momento da comunhão na tua palavra. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, o momento de ceia é um momento de comunhão e de reflexão. Coloque essa palavra na sua mente, comunhão e reflexão. Mas quando nós falamos de comunhão, nós podemos ver que na comunhão existem dois aspectos. Um aspecto ruim e um aspecto bom. Então, aspectos bons e ruins existem na comunhão. Quais são os aspectos bons? Eu vou destacar aqui para vocês. O bom é que a comunhão nos aproxima uns dos outros, amém? A comunhão nos leva a ter ali uma intimidade, uma aproximação uns dos outros. Nós só estamos aqui nesse corpo de Cristo porque nós temos comunhão uns com os outros. E na comunhão nós também podemos nos conhecer mais. E nós podemos também ver que a comunhão faz com que haja uma união, uma unidade muito maior do que aquilo que nos divide. Eu até coloquei uma frase aqui, um aspecto bom, porque nos aproximamos um dos outros, e nos faz ver que o que nos une é maior do que aquilo que nos divide. Então pense assim, a comunhão nos faz ter união, unidade, e nos faz também que nós possamos conhecer uns aos outros. Um pouco antes, o apóstolo Paulo, um pouco depois, na verdade, em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre essa questão da nossa unidade como corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, versículos 12 a 14, ele diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então nós temos aqui uma unidade no corpo, porque temos muitos membros participando desse corpo do Senhor. E lá no versículo 27, do mesmo capítulo, Paulo fala: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Embora sejamos diferentes, devemos, assim como um corpo, andar em união. Amém, irmãos? Porque nós temos essa verdade, que temos a necessidade de comunhão. Não fomos feitos para vivermos isolados. Se nós somos corpo de Cristo, nós temos que estar unidos. Como na mensagem que nós ouvimos do nosso irmão Sérgio, na quarta-feira, sobre a brasa que sai fora do braseiro, não tem sentido uma brasa fora do braseiro. Ela, consequentemente, vai se apagar. E se você diz que é crente em Jesus Cristo, você precisa ter comunhão com a igreja de Cristo. Não há um cristão, um crente que fala: eu sou crente sozinho, eu vou ser igreja sozinho. Não existe uma igreja sozinho. Nós fazemos parte de um corpo. Eu vou ser o crente solo. Não existe crente solo. Assim como nós fazemos parte desse corpo, e Paulo fala ali da unidade orgânica da igreja, assim como o corpo, nós temos que entender que dentro da igreja nós somos o corpo de Cristo. E ele vai falar que se um membro do nosso corpo padece, sofre, se o dedinho do pé machuca, todo o corpo vai sentir. Assim também é a igreja de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo? Do corpo de Cristo? Então você é importante no reino de Deus. Porque ele até fala que se o pé disser que não sou mão, por isso não sou do corpo, não existe. Porque nós fazemos parte, nós somos individuais, mas nós temos que estar
unidos, não podemos ficar isolados. Esse é o aspecto bom, fazemos parte do corpo, temos unidade. Mas o aspecto ruim é aquele que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Eles estavam se dividindo, eles estavam na comunhão, criando divisão. Quanto mais nos aproximamos, outra verdade, mais nos conhecemos, e quanto mais nos conhecemos, mais ficam visíveis os nossos defeitos e as nossas qualidades. Reconhecer os defeitos e as qualidades é importante na comunhão de Cristo. Amém? Quando você reconhece as qualidades do seu irmão em Cristo, ou os defeitos, e juntos vocês caminham, você vai poder compreender e vai poder caminhar mesmo tendo essas dificuldades, essas diferenças, essas divergências. Um outro aspecto da comunhão é que ela deve ser objetiva, deve ser também proativa. Somos um corpo, e a proposta de Deus é que sejamos um corpo bem ajustado, totalmente ligados, conjuntas, para que nós possamos crescer de forma coletiva. Se um membro do nosso corpo não cresce, nós teremos um corpo atrofiado. Então, nós todos temos que crescer de forma individual e coletiva, para que sejamos um corpo bem ajustado. E onde está isso? Nós vamos poder ler isso em Efésios 4, versículo 16, 14 e 16. Mais à frente um pouquinho, você pode olhar para esse texto e ver dentro dessa passagem, Efésios 4, versículos 14 a 16. Aqui fala um pouco antes que Jesus subiu ao céu, depois desceu à terra e deu dons ministeriais para que pudesse ser usado na igreja de Cristo. Mas com vista, diz o versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos. Versículo 12 do capítulo 4. Nós temos que estar aqui como igreja sendo aperfeiçoados. Amém? E o texto fala aqui no versículo 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, a igreja ela tem esse propósito de fazer com que todos unidos possamos crescer. Na diversidade de dons, nós devemos buscar a unidade do corpo de Cristo. Voltando lá para 1 Coríntios 12, 28 a 31, fala que cada um foi concedido um dom. E ninguém pode fazer tudo sozinho. Nós necessitamos uns dos outros. Mas temos que estar olhando para a mesma direção, olhando para Cristo. Porque se tivermos no corpo um olho olhando para um lado, o outro para o outro, não tem como, né? Uma perna quer andar para um lado, outra para o outro, não dá certo. Tem que estar andando, olhando para a mesma direção e andando juntos, para que haja essa unidade. Uma unidade na diversidade para promover, para suprir as necessidades. Então, pense nessa frase, unidade na diversidade para procurar suprir as necessidades. Então, todos nós aqui temos necessidades. Uns mais, outros menos, um numa área, outro em outra área. E conhecer qual é a necessidade, só vamos poder conhecer se nós andarmos como corpo, unidos. Lá em Atos capítulo 4, um outro texto também que podemos meditar pensando nesse assunto, Atos capítulo 4, versículo 32, nós temos essa verdade também, que diz assim, da multidão dos que creram,
Era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Então, ali existia uma unidade dentro do corpo de Cristo. A primeira igreja foi instituída dentro desse pilar, dentro dessa unidade. Doutrina dos apóstolos, a oração e a comunhão. Era um tripé. Mas nós sabemos que ao longo do tempo, ao longo da existência da igreja, houve algumas diversidades, divisões dentro da igreja. E Corinto é um exemplo disso. Porque eles estavam ali na ceia do Senhor, voltando lá para o texto de 1 Coríntios capítulo 11, eles estavam ali reunidos, não era para melhor, e sim para pior. Então, irmãos, eu fico pensando, como pastor dessa igreja, quantas vezes você vem para a igreja do Senhor e sai aliviado, fortalecido com aquilo que você ouviu, com a comunhão que você teve. Agora, quantas vezes você vem para a casa do Senhor e sai pior do que entrou? Será que já aconteceu alguma vez com você? Por ter ouvido algo que machucou, por ter falado, por ter dito, por ter sentido algo. Então, a igreja do Senhor, eu tenho dito para algumas pessoas, ela deve ser como um hospital, e não como um hospício. Hospital traz cura. Hospício é de loucos. Mas também tem promovendo a cura ali. Então, nós temos que pensar nessa unidade. E a igreja do Corinto aqui no versículo 17, fala que eles estavam ali se reunindo não para melhor, mas sim para pior. E quando fala que naquele momento da ceia, eles levavam um banquete, diz lá a partir do versículo 21, diz que eles levavam um banquete para a ceia. Mas aquele banquete que eles levavam, eles não estavam compartilhando com aqueles que não levavam nada. Então, por esse motivo, hoje a nossa ceia se restringe ao pão e o suco. Imagine se cada um fosse trazer um banquete aqui, seria muito bom. A igreja tem comunhão. Mas naquele momento diz lá que muitos levavam muito e não compartilhavam com aqueles que levavam pouco. E chegava ao ponto ali que alguns se embriagavam e outros passavam fome. E Paulo estava repreendendo, exortando a igreja nesse momento. E quanto a nós, será que nós estamos vivendo nessa unidade? Será que estamos vivendo nessa diversidade, com unidade, com comunhão? Então, lembrando da igreja de Atos, eles tinham, na multidão dos que creram, todos tinham o mesmo coração e a mesma alma. Então, o nosso desafio como igreja é buscar ter o mesmo coração e o mesmo sentimento de alma. Amém, irmãos? Para que nós possamos ser um, como um corpo bem ajustado. Então, esse momento de ceia é um momento de comunhão, mas é também um momento de reflexão. Reflexão na morte sacrificial de Jesus Cristo. Ele sofreu o pior na terra para nos dar o melhor do céu. Essa é uma verdade. Ele veio como justo, não houve pecado na sua vida, mas ele levou o pecado de todos nós. E naquele momento crucial, naquele momento de dor, na cruz, de angústia e solidão, lá em Mateus 27, se você puder abrir comigo, Mateus capítulo 27. Mateus 27, dos versículos 46. Até os 50 diz assim: perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. Então, nesse momento de comunhão na ceia do Senhor, nós temos que refletir na morte
sacrificial de Cristo. Porque antes de chegar nesse ponto aqui da cruz, ele teve que carregar a sua cruz. E a Bíblia vai dizer que o carregar a cruz era um desfile de vergonha e dor. E era a pior sentença que existia naquele período, onde o criminoso condenado à morte, além de saber que iria morrer, ele tinha que fazer aquele desfile público carregando a própria cruz, até o momento final. E Cristo levou a cruz. E a cruz que ele levou era para ser nossa, era para ser minha, era para ser sua. E naquele momento ele foi pregado, e quando ele foi pregado, ele estava ali representando toda a humanidade. Todos nós estávamos representados naquele momento de sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas entendemos também que o momento de reflexão é para sabermos por qual motivo ele morreu. 2 Coríntios 5, 21, mais um outro texto que eu quero ir com vocês para refletirmos nessa mensagem. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Nós lemos: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, por qual motivo ele foi morto? Ele morreu pelos nossos pecados. Ele não conheceu o pecado, diz o texto aqui, mas ele fez pecado por nós. Então, naquele momento, quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Deus virou o rosto para o seu filho naquele momento, porque ele estava representado o pecado de toda a humanidade. E Deus não contempla o pecado. Foi necessário que naquele momento ele fosse abandonado pelo Pai, para que ele morresse por nós. Em 1 João capítulo 2, versículo 2, nós também lemos acerca dessa verdade. 1 de João 2, 2, nós lemos ali: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Então, para que todo o povo o adore, tem que reconhecer que ele morreu pelo mundo inteiro. Mas é necessário que essa mensagem alcance as pessoas que estão do outro lado do nosso país, do outro lado do globo, seja em qualquer lugar. Talvez tenha pessoas do seu lado, da sua casa, que não conhecem Cristo, não conhecem essa mensagem, não reconhecem essa mensagem, que ele morreu por você, por essa pessoa que talvez esteja acompanhando o culto nesse momento. Então diz o texto que ele morreu pelo pecado do mundo inteiro, diz o texto aqui. E a propiciação pelos nossos pecados. Então nós temos que, como objetivo, levar essa mensagem. Mensagem de comunhão e mensagem também de reflexão. Temos que refletir. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, nós lemos também acerca dessa mensagem do sacrifício de Cristo. Romanos 5, 8. Nós lemos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor. Morrer por nós. Morrer por nós, conforme diz o texto aqui, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo ele teve esse ato, há quase 2000 anos atrás, que reflete ainda hoje por aqueles que ainda vão nascer, por aqueles que já nasceram. Então, compete a cada um de nós levarmos essa mensagem. Nossa reflexão dentro desse ponto tem 2 pontos principais: a comunhão e a reflexão na morte de Cristo. Então, pensando em tudo isso que eu coloquei para vocês, qual que tem sido as nossas atitudes como crentes, como discípulos de Cristo? Temos vivido em comunhão? Temos refletido no que Ele fez por nós? Na oração sacerdotal de Cristo, lá em João capítulo 17, se puder ir comigo também, Ele falou na sua última oração, João 17. Ele falou da unidade que ele tinha com o Pai, da unidade que ele tinha com o Espírito,
E ele diz aqui no capítulo 17, no versículo 21, ele diz, vamos ler um pouco antes, no versículo 17, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E não somente por estes, ele estava se referindo aos discípulos daquele momento, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam o quê? Um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o reflexo da nossa unidade, da nossa comunhão como crentes, como igreja de Cristo, faz com que o mundo inteiro reconheça que Deus enviou Jesus Cristo. Será que a mensagem que nós pregamos, que nós refletimos lá fora, faz com que o mundo conheça que Cristo foi enviado de Deus? E ele continua falando, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E continua, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos, Cristo em nós, e possamos refletir esse amor. E dentro dessa unidade, nós não só vamos fazer com que o mundo conheça que Cristo foi enviado de Deus, mas também nós vamos fazer com que o mundo olhe para o nosso amor, para aquilo que nós temos de comunhão, conforme nós podemos ver também em João. Vamos voltar aqui em João. Em João capítulo 13. Versículo 34. Ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, irmãos, nós devemos demonstrar esse amor uns pelos outros, para que as pessoas possam nos identificar como discípulos de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Lemos esse texto? Alguém sabe de cor? João 3,16? Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Agora coloca o 1 na frente de João. Vai ficar 1 João 3,16. Alguém sabe o que diz? 1 João 3,16. Alguém se habilita, hein? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Nós devemos fazer o quê com os nossos irmãos? Dá para pôr na projeção esse versículo? Já está lá, né? Veja a relação que João faz. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Não significa que vamos morrer literalmente, fisicamente. Mas dar a vida pelos irmãos é procurar aplicar a palavra, é procurar viver a palavra, é perdoar assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus.
Se há alguma divisão entre nós, nós devemos buscar, à luz da palavra, como solucionar essa divisão. E a igreja de Corinto estava tendo esse problema, porque eles não estavam tendo essa percepção. Mas é interessante, voltando aqui para o texto, eu não estou divagando na mensagem, mas é dentro dessa mensagem. Quando Paulo fala, é necessário que haja divisões entre vós, para que se manifeste, lá em 1 Coríntios capítulo 11, os aprovados, é muito triste isso dentro da igreja do Senhor. Mas é necessário que haja. Porque quando você está dentro de um corpo de Cristo, como hoje estamos aqui reunidos como igreja, se alguém está olhando para um lado diferente daquele que todos estão olhando à luz da palavra de Deus, não tem como caminharmos juntos. É possível caminhar juntos? Se alguém está fora da visão? Não é possível. Nós temos que estar na mesma unidade do corpo. Assim como Paulo coloca, assim como toda a Bíblia coloca, a unidade na diversidade. Então, pensando nesse momento, irmãos, até que ele venha, vamos manter a comunhão na ceia. Será que estamos tendo essa comunhão? Vamos orar nesse momento? Curva a sua cabeça onde você está. Vamos falar com o Pai em oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, pela comunhão que temos no Senhor. E nos ajude, ó Deus, a termos comunhão uns para com os outros, ó Pai. Comunhão na diversidade. Comunhão, Deus, no seu corpo. Que possamos exercitar os nossos dons e talentos para podermos ter comunhão no Senhor. Abençoe, Pai, esse momento de ceia. Esse momento em que nós entregaremos diante do Senhor a nossa adoração através de participar da sua mesa. Nós pedimos agora em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Convidar o pessoal do louvor e aqueles irmãos que irão nos ajudar aqui na ceia. Temos aí 2 casais que vão nos auxiliar. Antes de cantarmos o cântico, antes também de participar da mesa, eu peço para vocês manterem o seu dedo lá em 1 Coríntios capítulo 11. Porque a mensagem de Paulo, essa perícope dele, essa linha de pensamento dele, que começou no versículo 17, vai até o versículo 34. E se você puder olhar na sua Bíblia aí, depois que ele dá toda essa exortação, ele começa a falar ali no versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E no versículo 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então aqui está a forma de celebrar a ceia do Senhor. Mas vamos nesse momento orar mais uma vez. E antes da oração quero dar os pré-requisitos para você poder participar da mesa do Senhor. E o primeiro pré-requisito para você participar dessa mesa é que você seja uma pessoa salva em Jesus Cristo, que já tenha tomado a decisão para a salvação.
que você tenha recebido Cristo como seu Salvador pessoal. O segundo pré-requisito é que você tenha dado o primeiro passo em obediência a Cristo, que é ser batizado. E essa ceia não é uma ceia ultra restrita, é uma ceia restrita a essas pessoas. Então, se você está nos visitando de outra igreja, seja um crente de Jesus Cristo, você pode participar da mesa do Senhor. Mas o texto também fala que devemos estar em comunhão, conforme nós pregamos agora. Comunhão com Deus e com a igreja. E fazer também, o versículo 28 diz, o autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. Então, nesse momento, você pode curvar sua cabeça e fazer um autoexame, discernindo o corpo de Cristo. E buscando do Senhor também a comunhão com Ele e com o seu irmão. Se tem alguém aqui na igreja hoje que está nessa divisão de comunhão, nós teremos essa oportunidade de você sair do seu lugar e ir até o seu irmão para ter a comunhão com ele, pedir perdão ou liberar perdão. Essa é a unidade do corpo de Cristo, porque o texto fala, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Então, a unidade nos leva a participar da mesa do Senhor. Curva a sua cabeça e vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez agradecemos pela Tua palavra, agradecemos também por esse momento de ceia. O Senhor abençoe, ó Deus, que possamos nesse momento refletir na comunhão do Senhor com o Teu Filho amado Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E, ó Pai, que possamos viver essa comunhão na prática como o corpo de Cristo. Nos ajude, ó Deus, a refletir naquilo que Cristo fez por nós e naquilo que somos do Senhor, ó Pai, salvos em Jesus Cristo. E abençoe esse momento de ceia, ó Pai, que possamos ter comunhão no corpo e no sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então nós vamos participar da mesa do Senhor agora. O primeiro elemento é o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Então nós pedimos sempre que você espere. Nós vamos servir nesse momento, você espere até que todos sejam servidos, para que você possa participar desse momento da ceia. Eu vou pedir para que o nosso irmão Brian nos leve a Deus a oração pelo primeiro elemento, o pão, que simboliza aqui o corpo de Cristo. Oremos. Pai, nós chegamos na sua presença, Pai, te agradecendo pelo seu Filho que morreu na cruz por nós, entregou o seu corpo para cada um de nós aqui, Pai, para que nós pudéssemos ter a salvação em Ti. Louvado seja o Seu nome. Abençoe o Teu corpo, Pai. Abençoe essa igreja. Pai, é assim que eu oro. Em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Enquanto cantamos, você estenda a sua mão, pega o pão, tá? E aguarde até que todos sejam servidos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, teu sangue, teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça
Alguém deixou de ser servido? Você, né? Alguém deixou de ser servido? Levante a mão lá atrás. Você pode levar. Levante a mão, por favor. Pode levar até lá. Então nós lemos na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 11, acabamos de ler, mas vamos refletir novamente naquele texto, porque Paulo fala em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, que Jesus Cristo na noite que ele foi traído, ou seja, ele estava ali na ceia, servindo a ceia para todos os seus discípulos, inclusive para aquele que iria traí-lo. Diz que ele tomou o pão e, havendo dado graças, ele fez o quê? Ele partiu o pão. E o pão que Cristo partiu, nós sabemos que era o pão naquele período, e também hoje fazemos dessa forma o pão sem fermento. O pão sem fermento, nós cremos que Cristo é um pão sem fermento. É o pão vivo que desceu do céu. O fermento, ele contamina a massa. E Cristo veio de forma pura nesse mundo. Então, naquele momento, ele tomou o pão, e havendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Então, fazer isto em memória de mim. Então, você que recebeu o pão, coma nesse momento esse pão que simboliza o corpo de Cristo. Amém, Jesus. Amém, Pai. Nós vamos orar agora pelo segundo elemento, o suco de uva, que simboliza aqui o sangue de Cristo. Pedir ao nosso irmão Sérgio para nos levar a Deus em oração. Oremos, irmãos. Santo Deus e bendito Pai, soberano, nós mais uma vez rendemos graças ao Senhor por essa dádiva, por esse privilégio, Pai, de podermos estar participando desse memorial, onde o Senhor assim nos ordenou através de sua palavra, que nós nos reuníssemos como igreja, como corpo de Cristo, como aqueles que abriram mão de suas vidas para entregá-las ao Senhor, e que assim o Senhor seja não somente o nosso Salvador, mas o Senhor de nossas vidas, que venha dirigir os nossos passos, nossa mente, nosso coração. E obrigado, ó Deus, pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz do Calvário, pois esse sangue é que nos purifica, nos lava de todos os pecados. E assim, ó Deus, nessa noite, se porventura existe alguém em nosso meio que ainda não está participando desse momento de comunhão, que essa pessoa, Pai, na oportunidade que seja dada a ela, venha confessar ao Senhor Jesus Cristo como Salvador de sua vida também, venha tê-lo como seu amigo, e que na próxima ocasião possa ceiar juntamente conosco. É o que nós pedimos, Pai, agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, estenda a sua mão, pega o segundo elemento, suco de uva, até que todos sejam servidos. Lava dos pecados.
Amém? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Mas cremos que o sangue de Cristo tem esse poder de nos purificar todo o pecado. Quando olhamos aqui para esse momento da mesa do Senhor, da ceia, do sangue de Cristo, lá em 1 Coríntios diz, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o suco, o vinho, naquela época vinho, e ele falou, esse é o sangue da nova aliança. Quando ele falou isso, ele estava se referindo ao que aconteceu lá em Jeremias, em que Deus prometeu que vem dias em que farei nova aliança com a casa de Israel. Porque a aliança que eu fiz lá no deserto, vocês quebraram. Ela foi escrita em tábuas de pedra. Mas a nova aliança, ela não seria mais escrita em tábuas de pedra. Seria escrita onde? No coração. Então, se você tem hoje Cristo no teu coração, com tua boca confessá-lo e crer, você tem a vida eterna. Por isso que nós fazemos parte dessa nova aliança no sangue de Cristo. Amém? Vamos colocar em pé. Você que recebeu a ceia do Senhor nesse momento. E vamos fazer aqui um momento de comunhão, que é compartilhar o nosso cálice com a pessoa que está do nosso lado. Você pode fazer quantas vezes quiser, até que nós possamos participar desse momento da mesa do Senhor. Esse é o momento de comunhão na ceia do Senhor, na ceia de Cristo. Então, que Deus abençoe. Todos ali estão compartilhando. Compartilhando. Ah, tá. Pode pegar o trem. Pode pegar isso. Amém. Todos foram servidos ali? Então, a palavra de Deus diz, naquele momento, por semelhante modo, depois de haver ceado, comido o pão, ele tomou também um cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então participe, você que recebeu. Amém, Jesus. Amém. Amém. Olha, Pai, até que o Senhor venha. A palavra de Deus diz também, no versículo 26, porque todas as vezes que comemos esse pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E ora vem, Senhor Jesus. Vamos continuar louvando a Deus, talvez com esse cântico, continuamos? Vamos continuar. Pode ficar em pé. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça.
Amém? Vamos ter a última palavra de oração. Então lembre da mensagem. A ceia é um momento de refletir, é um momento de manter a comunhão do sangue e do corpo de Cristo. Então que essa comunhão nós possamos manter até que Ele venha. Amém? Então que Deus abençoe. Nós vamos orar nesse instante. Pai de amor, nós te agradecemos pelo teu grande amor que nos atraiu. Agradecemos, Jesus Cristo, pelo seu sacrifício que nos remiu, que nos abriu a porta de entrada do céu. Pelo teu sangue, ó Deus, nós temos hoje a remissão, o perdão dos nossos pecados. Pelo teu sacrifício, nós temos, ó Pai, hoje a vida eterna. Deus, somos livres da condenação eterna, ó Deus. Nós cremos também pelo seu sacrifício, porque o Senhor morreu, mas ressuscitou. Nós temos também, ó Deus, a ressurreição em Cristo, no teu nome, ó Pai. E agradecemos o Espírito Santo pela comunhão do Senhor está em nós, que possamos manter essa comunhão no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos, que tenhamos uma semana abençoada na presença de Deus. Amém.